Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um importante pré-socrático. Esse filósofo se chama Zenão, Zenão de Eleia, da cidade de Eleia. Os comentadores entendem que ele teria nascido por volta do ano de 490 a.C. e vindo a falecer no ano de 430 a.C. Poucos são os dados biográficos que nós temos sobre este pensador. Pouco, quase nada, sabemos sobre a vida dele. Mesmo, como eu já comentei antes, em outros vídeos sobre outros pensadores, a data de nascimento e também a data de morte são sempre supostas. Não há uma certeza absoluta que ele tenha nascido nesta e não numa data próxima. A tradição considera que ele é discípulo do Parmênides. Nós temos vídeos sobre Parmênides aqui no canal, já 2 vídeos sobre Parmênides, que vale a pena ver. Inclusive, não vou explicar a teoria do Parmênides, que o Zenão defende, porque já é explicada nesses vídeos. Também se considera que o Zenão tinha uma relação muito íntima com o seu mestre. Claro, trata-se de mestre e discípulo, mas parece que a relação era mais íntima. 2 possibilidades. Ou eles eram amantes, o que era uma coisa comum na Grécia Antiga, tá? Um homem com mais idade ter uma relação afetiva, sexual com um homem mais novo, tá? Com um jovem. Então era algo comum. Tá? E uma outra possibilidade presente em alguns comentadores seria que o Parmênides teria adotado o Zenão como filho, seria filho adotivo. Então, 2 possibilidades, mas haveria uma relação mais íntima entre os dois, além de mestre e discípulo. Isso é consenso entre os comentadores. Ele atuou na política de sua cidade de uma forma até bem intensa, a ponto de ser preso pelo governante, o tirano da sua cidade, e não só foi preso, como foi torturado até a morte. E conta-se aí 2 histórias entre os comentadores da época. Uma que ele já é ensanguentado em praça pública, ao ser continuamente perguntado sobre quem eram os outros conspiradores contra o tirano, ele citou nominalmente, um a um, os principais amigos, tá, do governante, né? Colocando esses amigos do governante em descrédito, já que ele citava, ó, fulano é culpado, ciclano é culpado. Tá? E outra coisa, ainda demonstrando um grande ato de coragem, já pouco antes dele vir a óbito, ele todo ensanguentado, começou a falar baixinho, baixinho, e o algoz dele, não conseguindo escutar, chegou bem perto com o ouvido, tá? Porque queria saber os nomes dos conspiradores. Então chegou o ouvido bem perto da boca dele, e nesse momento o Zenão mordeu a orelha, tá? E só não arrancou a orelha do cara porque o mataram. Tá? Em outra versão dessa história, o Zenão teria mordido a sua própria língua, cortado a língua com os dentes para não dizer coisa alguma e cuspido a língua na cara do tirano. Tá? Então, já das 2 possibilidades, um ato de coragem. Ele preferiu morrer a entregar às pessoas que junto com ele estavam conspirando contra esse governo desse tirano. Ele teria escrito, segundo os comentadores, mais de um livro, mas um em particular, teria escrito na sua juventude, constaria de 40 paradoxos em defesa do seu mestre, o Parmênides. Poucos desses paradoxos nos chegaram até os dias de hoje. Chegaram por meio da doxografia e de citações em textos de autores contemporâneos a eles, ou mais tardios. O Aristóteles, século IV a.C., ele confere ao Zenão o título de criador da dialética. Tá? Olha, foi ele que criou a dialética a partir desses paradoxos. Ele entendendo a dialética, nesse caso, como um método de refutar as teses contrárias por meio da redução ao absurdo, que seria também algo que o Zenão teria descoberto, inventado. Tá? A redução ao absurdo, que
Talvez você tenha até visto um dos seus professores de matemática tentando fazer uma prova no quadro e simplesmente, em vez dele provar a veracidade da tese dele, ele pega a tese contrária e leva a tese contrária ao absurdo. Olha, a conclusão da tese contrária minha é um absurdo, logo a minha tese é verdadeira. Já vamos entrar em maiores detalhes sobre isso. Uma coisa também importante sobre Zenão, agora já no século XX, 1935, 1977, nós temos nessas duas datas o chamado Zenão quântico. O que é isso, gente? Vocês vão encontrar na rede, Zenão quântico. Tá? Só vou dar uma passada rápida para ter uma ideia, não? Depois, se quiser, até faço um vídeo sobre isso. O Zenão quântico seria algo já do século XX, trabalhando com átomos radioativos, decaimento da radioatividade desses átomos. Então, em um sistema instável, tá, se ele é ampla e frequentemente monitorado, torna-se imóvel, completamente imóvel ao observador. Ou seja, esse sistema está passando por transformações. Mas se você fica frequentemente observando, você não percebe as transformações. É como se nenhuma transformação ocorresse, ele continuasse imóvel. Então, a isso se chama hoje de Zenão quântico. Hoje eu digo, desde 1935, 1977, tá, século XX. Né? Como talvez vocês escutem, então estou explicando. Segundo o Zenão, o ser, ele é uno e imóvel, pegando as características do ser de Parmênides. E aqui vai um erro, por favor. Vocês vão encontrar muito na rede comentadores falando em Deus. Não, o Deus, tá? Zenão entendia que Deus é assim, Deus é assado. Barera, gente. Zenão, ele não está falando de Deus, muito mais de um Deus com características de um Deus cristão. Isso é bem depois de Cristo, gente. Filosofia medieval, não tem nada a ver. O Zenão está falando do ser, tá? O ser de Parmênides, que não tem nada a ver com religião. Religiosos, durante o período medieval, se aproveitaram desse ser para colocar as características do Deus cristão como sendo algumas das características desse ser. Tá? Mas isso aí é um empréstimo que foi feito para a religião. No caso de Parmênides, e no caso também de Zenão, é um erro igualar esse ser a Deus. Se bem que vocês vão encontrar muito isso na internet. Tá? Ah, entende que Deus é assim? Não está fazendo religião, não está falando de Deus, está falando do ser. Tá? Se existe alguma coisa, esta coisa que existe é o ser. Tá bom? E esse ser, ele é uno, ou seja, não há pluralidade de entes. E ele é imóvel, não há movimento. O que vai ferir o quê? A nossa percepção, os nossos sentidos. Por quê? A gente vê a pluralidade. Você está me vendo, você está vendo um monte de coisa à minha volta, à sua volta. Você está vendo o múltiplo. E se você está vendo o múltiplo, tá, ele não é uno. Por sua vez, eu estou aqui, estou movimentando meus braços, você está vendo o movimento. Então, mas isso nega aquilo que eu percebo. E o Zenão e o Parmênides vão dizer, sim, tá? Veja, eles não estão negando que você perceba o movimento, não é isto. Eles não estão negando que você perceba a pluralidade, não é isto. Eles estão dizendo que este movimento e esta pluralidade é irracional. Não é lógica, não é racional. Logo, este caminho é o caminho da doxa. Doxa é opinião. É o caminho da mentira, não é o caminho da verdade. O caminho da verdade é somente aquele que é me dado pela minha razão. Tudo mais é ilusão. Tudo bem, meus sentidos percebem assim, mas minha razão diz que não é assim. E, veja, é claro que o Parmênides gerou controvérsia na época, porque as pessoas, como você mesmo deve estar pensando, poxa, mas eu estou vendo o movimento, eu estou vendo multiplicidade. E provavelmente os conterrâneos do Parmênides disseram a mesma coisa. Olha, isso é um absurdo, eu estou vendo, estou percebendo. Teve até um que se colocou a andar, se levantou e se colocou a andar para provar que o movimento existia, não provou coisa alguma. Tá?
Porque, veja, na ilusão, na doxa, você está andando. Mas a questão é, racionalmente, logicamente, toda prova, neste contexto, tem que ser dentro da lógica e da razão. Você simplesmente caminhar não está refutando Parmênides, porque ele mesmo está dizendo que, pela sua percepção, pela sua doxa, você está vendo o movimento, você está vendo a multiplicidade. Então, para você, essa multiplicidade, ela existe. Tá? O que ele está questionando é a racionalidade e a lógica disto. E o que o Zenão vai fazer? Ele vai inverter o jogo. Ele vai criar dificuldades para qualquer pessoa que afirme que exista o múltiplo ou que afirme que existe o movimento. Ele vai dizer que é um absurdo, tá? Que exista o movimento ou a multiplicidade. E vai provar isso, vai criar dificuldades, aporias, a partir desses paradoxos. Nós temos, por exemplo, podemos falar em três coisas básicas, tá? Primeiro, o argumento contra a pluralidade, a multiplicidade dos seres e contra a descontinuidade do ser. Porque, segundo o Parmênides e o Zerão, o ser ele é uno, ele é contínuo, ele não é descontínuo, não há partes nele. Então, olha, é um raciocínio muito simples. Existem outros. Eu citei 6 em um texto. Se você entrar no nosso blog, você vai encontrar um texto gratuito sobre o Zenão, onde eu cito 6 argumentos nesse tocante. Tá? Eu não vou descrever aqui os 6 para não ficar um vídeo muito longo. Vou falar de um só. Tá? Vamos pensar assim. Se existem múltiplas coisas, múltiplos seres, estas coisas devem ser tantas quantas são. Concorda? Olha, se existe um monte de coisas, uma infinidade de coisas, perfeito? A multiplicidade. Então, estas coisas, esses seres, têm de ser obrigatoriamente tantos quantos de fato são. Ok? Não há problema aí, não? Olha, se eles são tantos quantos são, nem mais, nem menos. Eles são finitos. Entendeu? Por sua vez, se eles são compostos por infinitas partes, eles são infinitos. Olha onde está a contradição. Você está afirmando que os seres são ao mesmo tempo finitos, são limitados e são infinitos. Caiu numa contradição. Tem a argumentação contra a realidade do espaço. Esse espaço aqui existe? Vamos lá. Qualquer coisa extensa, veja, alguma coisa extensa, qualquer coisa. Essa miniatura aqui tem uma gatinha de verdade igual essa. Então essa miniatura aqui ela tem extensão, está ocupando um lugar no espaço. Tá? Então veja, qualquer coisa extensa, ela está no espaço, está ocupando um lugar no espaço, obrigatoriamente. Tem alguma dificuldade disso? Não, né? Então qualquer coisa extensa ocupa um lugar no espaço. E este espaço, tá? Ou ele é alguma coisa, ou ele é nada. Veja, se ele é alguma coisa, eu estou dizendo que este livro está no espaço, tá? Sagrado e profano do Ilíades, tá? Está no espaço. Por sua vez, se o espaço é alguma coisa, eu estou dizendo que esse espaço obrigatoriamente vai estar dentro de outra coisa. Porque, veja, onde vai ficar o espaço? Se o livro está no espaço, o espaço, por sua vez, tem que estar dentro de outra coisa qualquer. E isto infinitamente. Tá? Então, sempre algo vai estar contido dentro de algo outro. Então, se eu afirmo que o espaço ele é alguma coisa, eu estou afirmando que esta alguma coisa obrigatoriamente vai estar contida dentro de outra, que vai precisar de outra para se contê-la ao infinito. Aí você vai dizer, não, então o espaço é nada, é um vazio. Um vazio absoluto é nada. Tá bom. Então você está dizendo que tudo está localizado no nada. Notou que também é incoerente? Tanto se você afirma que o espaço é alguma coisa, você cai numa regressão ao infinito, e se você afirma que o espaço é nada, você está me dizendo que tudo está contido dentro do nada. São dois absurdos. Temos também mais
discussão sobre isso naquele texto que eu falei que está no blog. Outra coisa, e a maioria dos comentadores que eu vi, eles trabalham somente com um ou outro dos argumentos contra a realidade do movimento. Isso porque o Aristóteles cita 4, tá? Contra o movimento. Ele cita 4 paradoxos, o Aristóteles. O da dicotomia ou da divisão, porque dicotomia e divisão é a mesma coisa, que vocês vão encontrar na rede como sendo o argumento do estádio. Na verdade, seria o primeiro argumento do estádio. Por que argumento do estádio mesmo é outro? Então, eu posso dizer que o primeiro argumento do estádio, aí vou ter 2 argumentos do estádio, ou simplesmente que é o argumento da dicotomia ou divisão. Posso falar no argumento do Aquiles contra a tartaruga, que é muito comum na rede, o argumento da flecha e o argumento do estádio. Aí sim, o argumento do estádio. Vamos tentar explicar um a um desses 4. O primeiro seria o da dicotomia ou divisão, que vocês vão encontrar, como falei, como argumento do estádio, o primeiro do estádio. Veja, eu tenho um espaço de 100 metros. Eu vou sair daqui do zero e vou correr até atingir a marca de 100 metros. Você concorda que este corredor, antes de atingir a marca de 100 metros, ele obrigatoriamente tem de atingir a metade disso, ou seja, 50 metros? Não há problema, não? Você concorda que antes de ele atingir 50 metros, ele tem de atingir 25 metros? E antes de ele atingir 25 metros, tem de atingir 12 metros e meio, e isso infinitamente, estou dividindo sempre por 2. Ou seja, se eu entendo que o espaço ele é dividido ao infinito, veja, este corredor, mesmo que ele leve a vida toda dele tem um tempo finito, porque ele nasceu e vai morrer. Então tem um tempo finito. Então, num tempo finito, eu não posso percorrer um número infinito de pontos no espaço. Logo, não é possível. Deixa eu dar uma parte. Quando se fala no movimento, você está falando no espaço, você tem de chegar a uma divisão primeiro. Ou você diz que este espaço ele é dividido ao infinito, em múltiplos pontos. Na época, os pitagóricos já tinham chegado a essa conclusão, que eu posso dividir infinitamente o espaço. Ou você diz que eu posso dividir o espaço até, no máximo, unidades mínimas, e dessas unidades mínimas eu não posso mais dividir o espaço. Então eu teria uma unidade mínima de espaço e uma unidade mínima de tempo. São as duas possibilidades. Ou eu divido o espaço ao infinito, ou eu divido o espaço até unidades mínimas, onde não pode mais ser dividido. Beleza? O que o Zenão vai fazer é provar que tanto numa hipótese, tanto na outra, tá, o movimento leva ao absurdo. Daí a redução ao absurdo. Então, se eu divido o espaço ao infinito, significa que eu tenho uma multiplicidade de pontos que devem ser percorridos num tempo finito, o que não é possível. Uma variante disso eu falei da dicotomia ou divisão, Aquiles e a tartaruga. Se Aquiles, o grande Aquiles, um guerreiro muito forte, poderoso, rápido, tá? Se ele pega uma tartaruga, e vamos pegar uma tartaruga bem lentinha, cara, aquela tartaruga, sabe, que já apostou corrida com várias outras tartarugas e sempre ficou em último lugar, vamos pegar a tartaruga mais lenta possível. Vamos botar ela ali e dar uma vantagem, sei lá, dá 10 metros de vantagem para ela. Depois o Aquiles sai correndo para alcançar a tartaruga. Olha, quando a tartaruga está 10 metros à frente, está correndo. O Aquiles vai, tá, e chega onde a tartaruga estava, ponto de 10 metros. Mas enquanto o Aquiles se locomoveu até a tartaruga já andou um pouquinho mais. Aí o Aquiles tem de correr esse espaço. E quando ele chega onde a tartaruga agora está, ela já caminhou um pouquinho mais. Então aqui eles têm que correr um pouquinho mais à frente. E isto é infinito. Ou seja, como a tartaruga saiu na frente, e eu estou falando que o espaço é dividido ao infinito, então a tartaruga sempre vai andar um pouco mais à frente
E o Aquiles, que está atrás, vai sempre chegar no ponto em que a tartaruga estava antes, nunca podendo ultrapassá-la. Então, esses dois argumentos, o da dicotomia ou divisão, que alguns chamam do estágio, e o do Aquiles contra a tartaruga, mostra o quê? Que se o espaço é dividido ao infinito, eu chego a uma contradição. No caso da dicotomia, eu estou num sentido de regressão, ou seja, cada vez menos, tá? Dividindo ao meio, ao meio, ao meio. E no caso do Aquiles, numa progressão, cada vez eu estou aumentando. Mas das duas formas, tá? Leva ao absurdo. E os outros dois, o da flecha e o do estádio, eles partem do pressuposto que o espaço não é dividido ao infinito. Ele é dividido até unidades mínimas, e ali acaba. Unidade mínima de espaço, unidade mínima de tempo. Uma unidade de espaço igual a uma unidade de tempo. Olha, o da flecha. O arqueiro pega a flecha e dispara. Olha, a flecha está ocupando um determinado espaço. Ela tem extensão. Então, no espaço, ela está ocupando o mesmo espaço dela. Vou pegar um negócio aqui. Olha, essa lapiseira, imaginemos que essa lapiseira seja a flecha. Não tem uma flecha aqui, né? Então, ela está ocupando, ponto a ponto, um lugar no espaço. Aonde ela não está se movendo. Concorda? Ela não está se movendo no espaço em que ela está. Por sua vez, ela também não pode se mover no espaço onde ela não está. Nem à frente, nem atrás. Então, ela está parada. Em cada ponto que eu disparei a flecha, tá? Em direção ao alvo, mas em cada ponto ela está parada. Então eu estou dizendo o quê? Que a flecha está o tempo todo parada. Aí você vai dizer, professor Silvério, que absurdo. Aí eu vou dizer para você, pensa num filme de cinema. Olha, agora está tudo digital. Mas há bem pouco tempo atrás, você ainda podia pegar um rolo de filme de cinema, porque era rolo de filme, você abria o rolo, e o que você via eram várias fotos imóveis, paradas, seja lá do que for do filme que eu estivesse vendo. Da mesma forma que se você der uma pausa em qualquer vídeo aí do YouTube, você vai ver que ao pausar, tá, a imagem está parada. É uma sequência de imagens paradas. Não há movimento. Quando você vai ver um filme no cinema, não tem movimento algum. É uma sequência de fotos imóveis, paradas, que pela rapidez com que elas são passadas na tela, elas criam a ilusão do movimento. Isto é o argumento da flecha. Está tudo parado. Tá? A flecha está parada em cada ponto. Mas nós temos a ilusão que a flecha está se movendo. Mas em cada ponto do espaço, ela está imóvel. E o verdadeiro argumento do estádio é o seguinte. Aqui seria bom se eu pudesse fazer uma animação. Aliás, para todos esses seria bom uma animação. Mais tarde, quem sabe a gente faz alguma coisa assim no nosso canal. Agora, vou tentar explicar do estádio de duas formas. Imagina o estádio do Maracanã, o grande Maraca. Tá? Então, se você pega um corredor numa extremidade, um corredor na outra extremidade, e os dois começam a correr, olha, se esse corre na velocidade 2 e o outro corre exatamente na mesma velocidade, velocidade 2, um em direção ao outro, tá? Para um observador que esteja parado ali, tá? Quando esse observador parado olha para o corredor de cá, ele vê ele correndo na velocidade 2. Quando olha para o corredor de cá, ele vê ele correndo na velocidade 2. Mas quando eles se cruzam, eles estão na velocidade 4, que é 2 mais 2. Tá? Então, este corredor, em relação a este corredor, tem o dobro da velocidade, velocidade 4. Tá? Perfeito? Estou dizendo que o dobro é igual a metade. Né? Se eu pegar e falar em termos de tempo, eu estou dizendo que o dobro do tempo é igual a metade do tempo. E por que eu falaria em tempo? Porque naquela época dos gregos eles não falavam em velocidade. Eles estão falando no tempo que você demora para percorrer um determinado percurso. O exemplo que vocês vão encontrar muito na rede,
às vezes dado com letras, é pegar 4 letras, um grupo de letras A, 4 letras A, 4 letras B e 4 letras C, como se fossem vagões de uma locomotiva. 4 vagões da locomotiva A, 4 vagões da locomotiva B e 4 vagões da locomotiva C. Os 4 vagões da locomotiva A estão nos trilhos ali parados. Do lado tem mais 2 trilhos. Você tem os 4 vagões da locomotiva B que estão vindo da minha direita para a esquerda. E você tem os 4 vagões da locomotiva C que estão vindo da minha esquerda para a minha direita. Vai ter um momento em que as duas locomotivas, os 4 vagões da locomotiva B com os 4 vagões da locomotiva C vão se cruzar. Perfeito? Nesse exato momento, tá, o primeiro, aliás, até antes, tem aqui os 4 vagões da locomotiva A. Então, os vagões da locomotiva B e C vão chegar no primeiro vagão da locomotiva A ao mesmo tempo, AA. Então, ó, eles chegam e encostam no vagão da locomotiva A, o primeiro. Depois eles se cruzam e passam. Eles vão ultrapassar o último vagão, tá, de B e de C, tá? Simular. Passou os 4, tá? Passou os 4 e passa o último B e C. Nesse exato momento em que os 4 vagões de B ultrapassaram os 4 vagões de C, falta ainda ultrapassar 2 vagões de A. Os 2 vagões de A não foram ultrapassados. Tá? Por quê? Porque ele vai dizer que, em relação a isto, o tempo, tá, para B e para C é o dobro, tá, em relação à metade, tá, que é o A. Tá? Então, que metade do tempo é igual ao dobro do tempo. Perfeito? Mas, na verdade, modernamente a gente estaria falando em velocidade. Se você botar 4 moedinhas de um lado e 4 moedinhas do outro, 3 grupos de 4 moedas de R$1, você vai perceber talvez melhor. Tá? As duas estão se cruzando, tá, na mesma velocidade. Um grupo está parado, que é o grupo A. Quando eles terminarem de se cruzar, ainda faltam 2 da A. Então, olha o paradoxo. O dobro do tempo é igual à metade. Esse seria o paradoxo do estádio. Gente, entenda bem. Todos esses paradoxos não é para dizer que o movimento, que você não perceba o movimento. Não é para dizer que você não perceba a pluralidade, não. Isso é a sua opinião, é doxa. Tá? Você percebe o movimento sim, não é isso que ele está negando. Em momento algum. Ele está negando que isso não é racional, que isso não é lógico, que isso é só opinião. Consequentemente, que o que você está vendo é uma ilusão. Da mesma forma que quando você vai no cinema e vê o filme, aquelas pessoas em movimento, você está vendo que uma ilusão do movimento. Não existe aquele movimento no cinema. Tá? São fotos paradas. É isso que ele está dizendo. Os argumentos de Zenão são atualíssimos, tá? Extremamente atuais. Eles geram dificuldades, criam dificuldades em termos lógicos e racionais que são válidas hoje, nos dias atuais. Houve inumeráveis tentativas de solucioná-los desde Aristóteles. Ainda hoje você pega alguém lá na rede, vou apresentar a solução é essa. Vamos pegar a física do Einstein, a física quântica, vamos pegar... Gente, não resolve, tá? Não é assim tão simples. Tá? Tudo bem. Onde começa a solução? Começa com Galileu Galilei e depois com Einstein. Mas veja, o que Galileu e Galilei e Einstein têm a ver com isso? Eles vão falar da relatividade do movimento. Que o movimento que você percebe de algo caindo dentro de um navio não é o mesmo movimento se você estiver vendo aquele algo cair de fora do navio, porque o navio está em movimento. Isso é o Galileu que vai dizer. Tá? Então veja, se algo cai,
tá, dentro do navio, eu posso pensar que está caindo na vertical. Mas eu estou vendo esse algo cair de fora do navio e o navio está se movendo, então este algo não está caindo na vertical, ele está caindo, tá, numa perpendicular. Tá? Ele tem um movimento de queda. Você pode pensar que está parado, imóvel, aí onde você está. Mas na verdade você está dentro de um planeta, hoje nós sabemos disso, o planeta Terra, que está se movendo a uma velocidade altíssima, que por sua vez está dentro de um universo, de um cosmos, que está se movendo a uma velocidade maior ainda. Velocidades estúpidas, né? Enormes. Né? E no entanto nós temos a ilusão que estamos parados, imóveis. Então até que ponto que nós percebemos realmente o movimento ou o seu contrário, entendeu? A imobilidade. Então essas questões são importantes mesmo hoje em dia. Tá? E o que o Zerão nos fala, nos lembra, como eu falei, o Galileu Galilei e o Einstein, na questão da relatividade deste movimento. Então, importantíssimo. Vejam os dois vídeos sobre o Parmênides e escreve aí, gente, se você gostou do vídeo e da explicação. Se quiser, eu faço outro vídeo explicando de outro modo. Valeu, gente? Olha, muito obrigado pela presença até aqui. Até mais!